Evangelho de João, capítulo 5, versículos do 1 ao 9. Vamos lá. Algum tempo mais tarde, Jesus subiu a Jerusalém para assistir a uma festa dos judeus. Ora, existe em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste costumava ficar uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Estes esperavam o movimento das águas. De tempo em tempo, um anjo descia e agitava a água. O primeiro que entrasse no tanque, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem inválido, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado, sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: quer ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, desce outro no chimim. Então disse-lhe Jesus: levanta-te, pega a tua esteira e anda. Imediatamente o homem foi curado, pegou a esteira e pôs-se a andar. Aí, aquele dia era sábado. Somente até aí, os irmãos podem se sentar. Bom, o tema da palavra de hoje é apatia e milagre. Como assim? Vamos descobrir um pouquinho. E vamos descobrir um pouquinho sobre isso daqui a pouco. E a palavra é até parecida com a mensagem que eu trouxe na quarta-feira lá na congregação, falando, a mensagem dizia: ajuda-me com a minha falta de fé. Então nós vamos falar um pouco sobre fé, nós vamos falar um pouco sobre a nossa postura perante o nosso Deus. Certo? E esse texto aqui, a mensagem até acredito que vai ser bem curta, vai ser bem breve. Esse texto ele trouxe uns 4 pontinhos que nos fazem refletir, pelo menos que me fez refletir. Em primeiro lugar, o lugar onde ele estava, como diz no versículo 4. O lugar em que ele estava, sem sombra de dúvida, era um lugar altamente propício para a manifestação de um milagre em sua vida. O significado de Betesda é o quê? Casa de misericórdia. Um lugar onde Deus poderia demonstrar sua misericórdia por ele, visto que periodicamente um anjo agitava a água e alguém recebia o seu milagre. Então ele estava num lugar onde ele poderia ser curado. O que ele precisava era estar na hora certa e no lugar certo. Bom, ele estava na hora certa, mas necessariamente não estava no lugar certo. Porque quando ele estava lá, alguém chegava na sua frente. Bom, estamos falando de alguém que tinha consciência de que um anjo descia e agitava. Estamos diante de alguém que tinha consciência de que o seu problema se resolveria de uma forma sobrenatural. E ele também passou muito tempo por essa tribulação. Bom, há 38 anos ele estava com esse problema. Não significa que há 38 anos ele estava no tanque de Betesda. A gente não sabe há quanto tempo ele foi deixado lá. Se havia 1, se havia 2, 5 anos, não se sabe. Mas o que sabemos é 38 anos carregando esse mesmo problema. 38 anos ele viveu desse fardo. 38 anos deitado num leito. Se a gente fosse contextualizar, 38 anos andando de cadeiras de rodas, talvez, andando de muletas. 38 anos com dificuldade de locomoção. Então a gente pode entender que alguém deixou ele ali. Sozinho, provavelmente, seria muito difícil dele ir. Então, é bem provável que alguém tenha deixado ali e esse senhor, digamos assim, né, ficava esperando o momento certo para conseguir chegar ao seu milagre. E olha que coisa interessante. Jesus o viu. Ele estava ali esperando as águas, ele não estava clamando por Jesus. Ele não estava fazendo oração. Ele não estava como aquele cego gritando: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Não, ele só esperava o mover das águas e Jesus, de uma maneira aleatória, entre muitas aspas, o viu. O viu deitado naquele chão, o viu deitado naquele leito.
Não se sabe como ele atraiu a atenção de Jesus. Mas o fato é que Jesus o viu. E essa poderia ter sido, não poderia não, aliás, foi a melhor coisa que aconteceu. A melhor coisa que poderia acontecer com ele naquele momento é alguém que resolvesse o problema ir até ele. Então Jesus foi vê-los com interesse em curá-lo. A solução estava diante dos seus olhos. A solução daquele problema passava por ele quando Jesus o viu. E parece uma pergunta meio boba que Jesus fez, mas ele perguntou: você quer ser curado? Bom, se o indivíduo tem 38 anos naquele leito, 38 anos sem conseguir andar, e estava esperando uma cura sobrenatural, obviamente a resposta é sim. Então não haveria uma outra resposta para que ele pudesse falar diante de Jesus, certo? Errado, porque ele deu uma outra resposta. Ele não disse sim para Jesus. Ele não disse necessariamente que queria ser curado, mas o que ele fez diante de Jesus, ele reclamou. Ah, Senhor, não tem ninguém que me coloque e me põe naquele tanque. Quando a água é agitada, enquanto eu estou tentando entrar, desce outro e vem antes de mim. Ó céus, ó vida. Diante da resolução do seu problema, ele teve uma postura totalmente apática. E é engraçado, até foi o que eu falei na última pregação, que às vezes a Bíblia narra alguns personagens sem nome, permitindo com que a gente se encaixe no lugar desse personagem. Então, vamos tentar nos colocar na história como esse homem paralítico. Vamos tentar se imaginar lá. Você está lá esperando o seu milagre, esperando a água ser agitada, esperando o momento para ser curado. Você estava esperando naquele momento o seu problema ser resolvido, quando de repente Jesus aparece e diz: você quer resolução do seu problema? E o que a gente faz muitas vezes? A gente resmunga, a gente reclama, a gente diz: Senhor, eu não consigo resolver isso, porque eu tentei de todas as formas resolver, eu tentei de todas as maneiras que eram possíveis aos meus olhos, e esse problema não resolveu. E deixando bem claro que a gente não está falando aqui sobre um Deus que resolve o problema ou sobre uma maneira de você buscar o seu milagre. Mas a gente está falando aqui sobre a sua postura diante do Senhor. Qual é a nossa postura diante de Deus quando Ele aparece para nós? Nós temos uma postura apática, esquecendo de que o Senhor é o Deus que pode todas as coisas, ou a gente tem uma postura de fé diante do Senhor quando Ele aparece? Lembramos de Jó. Em todo momento, Jó ele pedia explicações a Deus, mas no momento em que o Senhor apareceu para ele, ele encontrou todas as respostas. Ser curado das suas enfermidades já não tinha mais sentido. Receber todos os seus bens de volta já não tinha mais tanto sentido. Todas aquelas coisas que aconteceram com Jó de maneira totalmente aleatória já perderam seu valor, porque mediante tudo isso o Senhor se revelou a ele. Mediante as nossas dificuldades, o nosso Deus se revela a nós. Mediante os nossos problemas, o nosso Deus se revela a nós. E o que nós fazemos? Reclamamos. Nós vamos para o Facebook fazer um mural das lamentações dizendo que estamos passando por problema. A gente vai para o nosso status de WhatsApp e coloca uma frase motivacional para tentar dar uma de forte, para tentar esconder dos outros que estamos passando pelo nosso problema. A gente vai para as nossas redes sociais e a gente reclama. Ou então, quando alguém chega querendo conversar contigo, você conta o seu problema como se o seu problema fosse o maior do mundo. Mas aí a pessoa que veio conversar contigo diz: não, mas o meu problema é maior porque eu estou passando isso, isso e aquilo. Não, aí você diz, você não quer ficar por baixo e diz o quê? Não, mas o meu problema é maior
porque eu estou passando por isso, e mais aquilo outro. E eu estou passando por todos esses problemas em dia de chuva. Parece que a gente disputa quem tem problema maior. Parece que a gente disputa quem passa a aprovação maior. Parece que a gente quer tentar superar o outro. Sei lá, parece uma disputa de ver quem é mais miserável. Quando, na verdade, o Senhor aparece diante de nós e pergunta: você quer ser curado? A gente às vezes fica a gente vive nesse mundinho de reclamações, a gente vive nesse mundinho de não conseguir ver a Cristo. Mas quando o Senhor está bem na nossa frente, quantas vezes a gente se comporta como aquele homem paralítico? Nos encontramos num lugar propício para manifestar, para o manifestar de Cristo em nossas vidas. E depois de termos passado por tantas adversidades, Cristo aparece em nossa frente demonstrando misericórdia, oferecendo a solução e mais ainda oferecendo a proatividade em querer nos dar a solução, e a gente se encontra preocupado em reclamar sobre os problemas que o próprio Cristo se prontificou a resolver. Outras vezes a gente se coloca dessa forma. Sabe? E se a gente contextualizar essa situação, como falei na pregação de quarta-feira lá na Laranjal, se a gente está com problema, qual é o lugar que a gente vai tentar resolver? É na igreja. A igreja acaba se tornando o ponto final de todos os problemas. Lá também usei isso. Mas a igreja parece às vezes que é o ponto final dos nossos problemas. Estou doente, vamos lá para a igreja, vamos chamar o pastor. Meu marido está me deixando, vamos lá para a igreja. Meu filho está mais droga, vamos para a igreja. Meu carro bateu, vamos para a igreja. Estou com dor de cabeça, vamos para a igreja. Em todo momento a gente procura a igreja como se esse fosse o lugar para a resolução dos nossos problemas. A gente procura a igreja como se esse fosse o lugar para a resolução das nossas coisas materiais. A gente procura uma congregação simplesmente para ter os nossos problemas resolvidos. Cristo aparece na nossa frente, mas a gente despreza Cristo porque a gente quer a resolução dos nossos problemas. Quantas vezes nos comportamos assim? E isso não estamos falando simplesmente para visitantes, mas estamos falando para pessoas que muitas vezes buscam o sobrenatural de Deus, pessoas que muitas vezes buscam a Cristo, pessoas que muitas vezes vão orar, vão interceder, vão clamar para o Senhor. E o Senhor vem e aparece demonstrando amor, misericórdia e compaixão por nós. E o que a gente faz? Reclama. Jesus aparece e se bobear a gente diz: Jesus, cala a boca porque eu preciso resolver esse problema. Sabe? Ele estava preocupado em receber a sua cura através de um anjo que movia aquele tanque. E não conseguia perceber que aquele que é maior do que todo e qualquer anjo estava diante dele. O paralítico ele não estava focado na cura, ele estava focado no método. E qual era o método? Mergulhar naquele tanque. Qual era o método? Esperar o anjo passar. Hoje qual é o nosso método? A campanha. O voto financeiro. O dízimo. As 7 semanas de oração. Qual é o método? Reclamar com o pastor. Hoje a gente está tão apegado a métodos, a gente está tão apegado a coisas carnais, a coisas palpáveis, que tantas vezes o próprio Cristo quer se revelar a nós e a gente só falta mandar Cristo calar a boca. A gente tantas vezes é tão apegado ao método, a gente é tão apegado à liturgia, a gente é tão apegado à congregação, à igreja em si, às 4 paredes, que a gente esquece do próprio Cristo quando ele quer se revelar a nós e quando ele se revela. A gente simplesmente esquece. Ou melhor, a gente não reconhece. Esse homem ele estava num ambiente do manifestado sobrenatural e Cristo apareceu a ele e ele não reconheceu quem era Cristo.
Simplesmente não reconheceu. E trazendo para nós, nos colocando como paralítico, tantas vezes nós temos os nossos problemas a serem resolvidos, nós buscamos do Senhor alguma coisa, nós buscamos do Senhor algum milagre, e não é errado buscar um milagre no Senhor. O errado é quando a gente acha que o fim do Evangelho é a resolução desse problema, e não é. O fim do Evangelho não é a resolução dos nossos problemas na Terra. O fim do Evangelho é a resolução do problema que a gente tem para depois dessa Terra. O fim do Evangelho é nos proporcionar uma vida com Deus. Porque no final das contas, nem uma vida com Deus, é nos proporcionar uma morte com Deus. O fim do Evangelho está para depois dessa existência. O fim do Evangelho está para nos preparar para a eternidade. Então não é a resolução dos nossos problemas. Amém? Amém. Mas não é errado a gente buscar do Senhor a resolução de alguma coisa. Porque, afinal de contas, a palavra de Deus vai dizer em Hebreus 11, versículo 6, que não é necessário a gente crer não somente que o Senhor existe, mas que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Amém. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário crer que o Senhor existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Sem a fé é impossível nós agradarmos ao Senhor. Sabe? E às vezes a gente tem muita fé, a gente tem muita convicção, a gente tem muita devoção no método, mas não no Deus. Verdade. E a gente acaba caindo em invencionices humanas porque a gente crê naquilo que é palpável. A gente acaba caindo em invenções de denominações, a gente acaba caindo em invenções de pastores, a gente acaba caindo em invenções de falsos mestres da fé, porque a gente precisa daquele que é palpável. E a gente esquece de que o nosso Deus, ele é invisível. Sem sombra de dúvidas, o homem era escravo não da sua doença, mas do método, do misticismo, do pragmatismo, que, de acordo com os místicos daquela época, poderiam livrá-lo da sua condição. E sabe uma coisa? Às vezes a gente se encontra escravo do método. A gente jejua porque está com problema e não para querer chegar perto de Deus. A gente participa de cultos de ceia simplesmente para ter uma renovação de permissão para pecado no mês. A gente peca o mês inteiro, mas aí chega no primeiro domingo, ou aqui é no segundo domingo, agora não sei, aqui é segundo domingo? Primeiro também? Então a gente peca durante o mês inteiro, aí no primeiro domingo a gente está aqui, toma a ceia, pronto. Estou limpo dos pecados. Fiz minha parte com Deus. Segunda-feira, volta a pecar de novo. A gente fica escravo do método. A gente fica escravo do pragmatismo. A gente fica escravo de doutrinas. Sim. A gente fica escravo. A gente tem na palavra de Deus uma fonte inesgotável para a nossa vida, para que nós possamos nos achegar perto de Deus, para que a gente possa encontrar seguro e abrigo seguro no Senhor. E o que a gente faz? Deixa a Bíblia aberta no Salmo 90. Ou no Salmo 23. Que afinal de contas o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. A gente deixa a Bíblia aberta num salmo, achando que esse salmo vai resolver o problema. Não vai. A gente deixa a Bíblia aberta em cima da estante como se aquilo fosse nos gerar uma certa proteção. Não vai. Não vai. Nós estamos como aquele paralítico escravo do método. Nós estamos como aquele paralítico escravo da situação. Nós estamos como aquele paralítico, crendo que as águas irão se mover naquela frente, porque Deus pode enviar um anjo ali e nos fazer curar. Mas o Senhor está do nosso lado perguntando: meu filho, você quer ser curado? Amém. Meu filho, eu tenho a cura para sua alma. Glória a Deus. Meu filho, eu tenho a resposta que você precisa. Meu filho, eu sei o que você está pedindo e eu tenho essa resposta. Eu sou essa resposta. E a gente faz o que? A gente ignora. Porque a gente está esperando a água se mover.
A gente ignora quando o Senhor fala conosco simplesmente porque a gente está esperando alguma coisa acontecer pelo método. Simplesmente isso. Quantas vezes nós somos esse paralítico? Em quantos momentos somos assim? E aí a gente carrega nossos leitos se arrastando para cima e para baixo, ou a gente carrega as nossas muletas se arrastando para cima e para baixo, esperando a água se mover, e esperando alguém nos levar para ser curado ali naquela água. Quando o médico dos médicos está ao nosso lado, e a gente simplesmente ignora. Mas vamos falar da cura. Vamos continuar a leitura aqui em João 5, vamos ler do 10 ao 15. Então os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: é sábado e a lei não permite que carregues a tua esteira. Só abrindo um parêntese, olha que coisa louca. O indivíduo estava há 38 anos, paralítico, deitado num leito, e os religiosos da época estavam mais preocupados com o fato de um ex-paralítico estar carregando o seu leito do que com o fato de ele ser ex-paralítico. Só abrindo um parêntese, né? Mas vamos seguir, não é sobre isso que a gente vai falar. Tá. Versículo 11. Ele respondeu: o homem que me curou disse: pega a tua esteira e anda. Esteira, leito, em algumas versões. Então lhe perguntaram: quem é o homem que mandou que tomasses a tua esteira e andasses? O homem que fora curado não sabia quem era Jesus. Não sabia quem era, pois Jesus tinha se retirado por entre a multidão que havia naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: olha, agora que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E o homem partiu e anunciou aos judeus que Jesus era quem tinha o curado. O 13 é uma coisa bastante interessante, porque o indivíduo estava num lugar esperando pelo sobrenatural. Jesus apareceu para ele, ele reclamou, Jesus ainda assim trouxe a cura e ele não sabia quem era Jesus. E sabe de uma coisa? Às vezes a gente, como esse paralítico, se comporta da mesma forma, porque a gente chega na congregação, a gente recebe algum milagre através da oração de algum homem de Deus e a gente sai sem conhecer Jesus. O fato de Jesus nos dar um milagre não significa que ele nos salvou. O fato de Jesus resolver um problema nosso não significa que ele nos salvou. Ele simplesmente foi benevolente para conosco. O fato da gente receber aquela vitória que a gente tanto sonha, dada por Deus, não significa a aprovação de Deus para a sua vida. Apenas significa que ele foi amoroso. E com cura, e com milagre, e com a bênção de Deus recebida, nós vamos para o inferno se não recebermos ao Senhor como Salvador e se não nos arrependermos dos nossos pecados. Com bênção e tudo. Sabe, a cura do homem não foi somente levantar e andar, mas sim o reconhecimento de que Jesus era o Deus da cura. Esse foi o momento no qual ele foi curado. Não foi simplesmente ele levantar, mas foi ele reconhecer que era o Senhor. Mas ele não levantou somente, mas ao conhecer o Deus da cura, de fato, decidiu testemunhar o que Cristo fez em sua vida. Esse foi o milagre. E a prova do milagre, a prova de que houve a conversão desse homem, foi o fato dele querer testemunhar de que existe um Deus que cura. Foi ele querer testemunhar de que existe um Deus amoroso. Amém. E como a gente comprova a cura da nossa alma? Dessa mesma forma. Demonstrando para o mundo que existe um Deus que cura a nossa alma. Amém. Demonstrando que existe um Deus que nos levanta de um leito onde a gente está todo deitado, todo sujo. Ele nos levanta desse leito e nos conduz para a vida. Glória a Deus. Ele nos conduz para a vida. Amém. O homem buscou a cura para si através de um método que poderia dar certo, porém recebeu a cura para a alma e viveu o Evangelho.
O leito, a muleta, na verdade, era o método, o pragmatismo, a crença rasa que ele possuía em algo místico que ele poderia receber, em algo místico que poderia curá-lo. O homem foi buscar a cura para suas pernas, ou para sua coluna, ou seja lá para o que for que o impedia de andar. Ele queria a cura do seu corpo e ele recebeu a cura da sua alma. Amém. Ele queria andar voltando para casa, mas ele foi caminhando para a eternidade. Aleluia. Começou essa caminhada junto, adiante do Senhor. Aleluia. Exaltado seja o Senhor. Glória a Deus. E anunciar o que Cristo fez demonstrou o propósito real de Cristo na sua vida. O homem buscou no misticismo a cura para as pernas, mas ao encontrar Cristo, encontrou a cura para a sua alma. Ele não voltou caminhando para casa, mas ele começou a sua caminhada no Evangelho. Ele começou a sua caminhada para as mansões celestiais, e não simplesmente voltar para casa para viver sua vida como se nada tivesse acontecido. Sim. Ele teve um encontro com o Senhor. E através desse encontro com o Senhor, ele teve a sua vida mudada. E através da sua vida mudada, ele começou a testemunhar do Senhor. E olha que coisa interessante. Jesus, ele não impôs a sua mão sobre a doença. Jesus, ele não impôs a mão sobre ele para que o homem fosse curado. Jesus, ele não deu uma ordem para a doença para que essa doença fosse embora. Jesus, ele deu ordem para ele, para o doente. Ele não mandou com que a paralisia fosse embora. Jesus, ele deu a ordem para o doente: se levante. Levanta. Toma o teu leito. Pega essa tua muleta e joga fora e anda. Ele deu a ordem para que o homem se levantasse. Ele deu a ordem para que o homem levantasse, não foi para a doença. No final das contas, qual era o problema que esse homem tinha? Ele não tinha fé. Ele se acomodou com uma postura de prostração. Tão prostrado a ponto de estar num ambiente sobrenatural e não reconhecer quem é Deus. Tão prostrado a ponto de Jesus aparecer na frente dele, curá-lo, e ele ainda assim não tem ideia de quem é Jesus. A ordem não foi para a doença, a ordem foi para ele. A cura que ele precisava não era das suas pernas, a cura que ele precisava era a cura da alma. O problema que ele tinha era a sua vida prostrada, era a sua vida derrotada. O problema que ele tinha era viver como um coitado. Quando, na verdade, o Senhor se revelou a ele. Sabe? Ele queria uma coisa, ele queria aquela cura palpável. Ele estava crendo naquilo que era palpável. Ele estava crendo naquela água se movendo. Ele estava crendo naquele anjo que poderia ir para lá e balançar aquelas águas. Mas ele não viu o Senhor. A gente tantas vezes está esperando essas águas se balançarem, mas a gente não está vendo o Senhor do nosso lado. A gente está esperando tantas vezes aquela tão sonhada bênção, mas o Senhor está aqui do nosso lado perguntando: você quer ser curado? Você quer ser curado? A gente está esperando as águas se moverem e o Senhor está do nosso lado perguntando se você quer ser curado. Olha, nós podemos pedir algo ao Senhor? Sim. Podemos pedir bênçãos materiais? Sim. Podemos pedir portas de emprego? Sim. Amém. Podemos pedir a cura da doença? Sim. Amém. Podemos pedir ao Senhor. Mas sabe de uma coisa? Não há festa nos céus quando um pobre se torna milionário, mas a festa nos céus quando alguém se arrepende dos seus pecados. Não há festa nos céus quando alguém vence na vida. Não há festa nos céus quando a favela vence. Mas há festa nos céus
quando um pecador se arrepende. A festa nos céus quando alguém se reconcilia diante do Senhor. A festa nos céus quando alguém tem a sua alma curada por Cristo Jesus. Aleluia! E Deus nessa noite não está dando ordem para a nossa doença, mas Ele está dando ordem para que a gente se levante e largue os nossos leitos. E largue essas muletas. Largue aquilo que te impede de andar na presença de Deus. Largue aquilo que te impede de caminhar plenamente na presença do Senhor. Largue aquilo que te faz ficar preso. Largue as correntes. Largue o pecado. Largue a falta de fé. Largue essa muleta. Largue esse amuleto. Solta isso. Levanta. Pega essa muleta. Pega esse amuleto. Pega aquilo que é palpável e joga fora. E vá caminhar no sobrenatural diante do Senhor. Sabe? Às vezes o nosso maior problema não é uma doença. Às vezes o nosso problema não é aquele problema que a gente acha. Como escassez financeira, por exemplo. Às vezes o nosso maior problema não é esse. Mas às vezes o nosso maior problema é a cura da alma que a gente precisa. O nosso maior problema, tantas vezes, é ter uma fé morta. O nosso maior problema, tantas vezes, é a gente achar que Deus pode resolver o problema de todo mundo, menos o meu. Deus pode curar todos, menos a mim. Deus pode curar alguém com câncer terminal, mas não cura minha dor de cabeça. A gente acha isso tantas vezes. E no final das contas a gente se encontra como aquele paralítico. A gente se encontra como aquele paralítico. Agarrado a um leito. Agarrado a um amuleto. Agarrado àquilo que é palpável. Agarrado àquilo que se pode ver. Agarrado àquilo que a irmã do código falou pra gente. Ou agarrado àquilo que aquele homem de Deus falou. Mas que homem de Deus? Aquele que adivinha CPF. A gente dá ouvido tantas vezes um endemoniado com um espírito de adivinhação, achando que esse camarada é homem de Deus e se esquece da revelação própria da palavra de Deus. Mas a gente crê tantas vezes nos falsos profetas. A gente crê nos falsos profetas. Por quê? Não, eles falam que são profetas e a palavra de Deus diz: crede nos seus profetas e prosperareis. A gente se agarra no falso, só porque aquele falso profeta tem aquilo palpável pra gente. E a gente esquece que a fé é o firme do fundamento das coisas que não se vê, é a prova daquilo que se espera. Sabe? Até quando a gente vai ficar esperando por alguma coisa, por aquilo que a gente somente vê? O seu Deus é invisível. O poder desse Deus, ele se manifesta. Sim. Ele se manifesta de uma forma... Ele se manifesta nesse visível. Mas o método dele a gente não se vê. A gente não vê o método de Deus. As coisas simplesmente acontecem. Ou deixam de acontecer. A cura simplesmente vem. Ou não vem. Deus é invisível, o jeito que Ele faz as coisas são invisíveis e os seus milagres que acontecem de forma invisíveis se manifestam no visível. A gente não sabe como é que ocorre o processo de cura da alma, mas a gente consegue ver alguém que tem a alma curada. A gente não sabe necessariamente como ocorre o processo de conversão. Alguém que é viciado em bebida, do nada sente nojo de alguma bebida. A gente não sabe qual é o ponto exato que isso acontece, qual é o passo a passo que Deus sabe, que Deus age. A gente não sabe qual é esse passo a passo, mas a gente sabe o que acontece. A gente sabe que Deus age.
A gente não vê o agir de Deus, mas a gente sabe que Ele age. A gente sabe o que Ele faz, então a gente precisa aprender a confiar, a gente precisa aprender a descansar nele. Mas a gente está esperando o anjo. A gente está esperando a água se mover. E não somente esperando a água se mover, a gente está esperando que alguém nos leve até aquela água que se mova. E Cristo no nosso lado. E a gente às vezes recebe a cura sem conhecer Cristo. Mas a partir do momento em que esse homem que era paralítico, nessa parte da história, ele já era um ex-paralítico. A partir do momento em que o Senhor Jesus se revelou a ele e falou e orientou para que ele não pecasse, para que não se sucedesse coisa pior, então ele deixou de ser também um ex-outra coisa. Ele era um ex-paralítico, mas a partir desse momento ele deixou de ser um filho das trevas, ele se tornou um ex-filho das trevas e passou a ser filho da luz. E passou a ser filho da luz. E passou a ser um homem de Deus, obedecendo a palavra do Senhor, pregando e dizendo, manifestando aquilo que o Senhor fez na vida dele. E esse é o processo. Sabe? Talvez a gente não vai ter a nossa doença curada. Talvez a gente vai continuar a gente vai carregar a nossa doença, vai carregar o nosso problema. Mas sabe uma coisa? O Senhor está do seu lado querendo curar a sua alma. Amém. Glória a Deus. O Senhor está do seu lado querendo curar a sua alma. Perguntando, querem ser curado? Você precisa ter sua fé reavivada? Você quer ter sua fé reavivada? Você precisa de mais do Espírito Santo de Deus. Você quer mais do Espírito Santo do Senhor na sua vida? Olha, eu estou vendo aqui que você precisa de sabedoria. Você quer mais sabedoria? O Senhor tem para dar. O Senhor tem a cura para dar. O Senhor tem. E, partindo para o final, o maior milagre que Deus pode realizar em nossas vidas, ele não é palpável. Mas ele ocorre aqui dentro. Dentro dos nossos corações ocorre o maior milagre que Deus pode realizar em nossas vidas. Deus quer que nós tenhamos a nossa fé reavivada. Mas não que a gente creia somente no método, não que a gente creia somente naquilo que a gente pode ver, mas a gente tem que lembrar que o nosso Deus é invisível. E o nosso Deus invisível resolve as coisas de uma forma invisível. Mas todo mundo vê o agir desse Deus invisível. Todo mundo vê o resultado do agir desse Deus invisível. Porque o nosso Deus, ele se revela. Ele se revela. Deus quer que a gente deixe nossos leitos, nossas muletas, nossos amuletos, e que a gente passe a caminhar de uma forma sobrenatural com Ele e para Ele. Amém. Com Ele através do Espírito Santo, porque afinal de contas o Senhor Jesus falou que não nos deixaria sós. Ele falou que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E Ele está conosco através do Espírito Santo do Senhor. Então a gente anda com Ele e para Ele. Com o Espírito Santo ao nosso lado, que nos direciona em direção às mansões celestiais, onde o nosso Pai está preparando, para aquele lugar onde o Senhor Jesus disse, vou preparar-vos lugar. E lá nos encontraremos com Ele. Aleluia. Não podemos nos contentar com o pouco que nós conhecemos de Deus. A gente não pode se contentar simplesmente com o pouco que a gente vê. A gente não pode simplesmente se contentar com o fato de Deus agir na vida de todo mundo. Mas Deus pode e quer agir na sua vida. Deus quer agir na sua vida. A gente não pode se contentar com o pouco que a gente conhece, mas a gente precisa se predispor a conhecer e prosseguir em conhecer o nosso Deus. Precisamos ter essa predisposição. Sendo assim, meus irmãos, para encerrar, a gente precisa largar nossos leitos
nossas muletas e caminhar de acordo com os mandamentos do Senhor. Ou seja, nós precisamos abandonar as nossas práticas mundanas. A gente precisa abandonar as nossas crenças naquilo que é visível. A gente precisa abandonar aquilo que a gente pode ver e sempre lembrar que o nosso Deus é invisível. A gente precisa deixar de ficar apegado àqueles nossos amuletos. E tantas vezes esse amuleto pode ser até mesmo a nossa função ministerial. A gente precisa largar essa muleta. A gente precisa largar esse amuleto. A gente precisa parar de andar apoiado em alguma coisa e andar na direção do Senhor em passos firmes. Porque é isso que Ele quer para nós. Aleluia. Levanta-te. Toma o teu leito e anda. Aleluia. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Vamos orar ao nosso Deus. Ó Deus soberano, te louvamos, ó Deus, te exaltamos, ó Pai, glorificamos a Ti, bendizemos ao Senhor na beleza da Tua santidade, por conta, Deus, dessa palavra que o Senhor nos deu. Pai amado, tantas vezes a gente está apegado a métodos, tantas vezes a gente está apegado a simbolismos, tantas vezes a gente está apegado a cultos, a gente está apegado a eventos, a gente está apegado simplesmente a alguns moveres, a gente está esperando as águas do tanque se moverem. E a gente não vê o Senhor ao nosso lado perguntando se a gente quer ser curado. Pai, às vezes esse paralítico somos nós. Somos nós que deixamos de andar. E ficamos, ó Pai amado, numa postura apática diante do Senhor, esperando algum milagre que vai vir de uma forma visível. A gente fica de uma maneira morna, achando, ó Pai amado, que aquilo que a gente crê vai nos salvar. Quando na verdade, ó Pai amado, não é aquilo que a gente crê, mas é quem a gente crê. E nós cremos no Senhor. Não é o mover das águas, mas é o Deus que move. Não é um anjo que vem para mover as águas, mas é o Deus que criou os anjos. É o Deus criador. É o Deus que fez com sua palavra o mundo existir. É o Deus que disse haja e ouve. É o mesmo Deus que pode dizer para qualquer situação ruim em nossas vidas, cessa, e ela irá cessar. É o Deus que dá ordem para o espírito mudo. O Deus que dá ordem para o espírito mudo. E esse espírito mudo ouve e obedece a voz do Senhor. Aleluia. É o Deus que dá ordem para o paralítico, dizendo para esse paralítico, levanta-te. E esse paralítico levanta. Aleluia. Esse é o Deus que está conosco. Glória a Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Aleluia. Nós servimos ao Senhor, poderoso Deus. Aleluia. E nós colocamos diante de Ti, Pai amado, para Te pedir perdão por tantas vezes que a gente se encontra apegado aos nossos métodos, amuletos. Aleluia. Te pedimos perdão, ó Pai amado, pela nossa falta de fé, ó Deus. E Pai, nós clamamos a Ti, ajuda-nos a andar no sobrenatural. Ajuda-nos, ó Pai amado, a andar de uma maneira no qual agrada ao Senhor. Ajuda-nos, ó Pai amado, a ter a nossa fé reavivada diante do Senhor. Dá-nos mais fé, ó Deus. Dá-nos mais ânimo, Pai. Dá-nos sabedoria, Senhor. Dá-nos mais de Ti, mais da Tua presença, ó Deus. Porque no final das contas, se o nosso problema não for resolvido, mas se o Senhor se manifestar, se o Senhor aparecer para nós, então nada mais importa. Os meus problemas se tornaram coisas secundárias porque o Senhor se manifestou a nós. Reaviva-nos, ó Pai. Reaviva a nossa fé, reaviva a nossa fé, Pai. Aleluia, Jesus. Em nome de Jesus. Amém.